Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez pelo convite do pastor Edmilson, graças a Deus, para pregar a santa e gloriosa palavra de Deus. E coisa boa é pregar a palavra de Deus, coisa maravilhosa é falar do nome de Jesus Cristo, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradições nós tínhamos. Eu gostaria que os irmãos vinham abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 em diante. Mateus 9, do versículo 9 em diante. Vai falar sobre a vocação de Mateus. Mateus 9, do 9 em diante, vai dizer assim a santa e gloriosa palavra de Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estamos nos dias atuais vivendo tamanhos aflições por parte da violência que tem crescido nos últimos dias, nos últimos anos, não somente aqui no estado do Ceará, mas também como nos demais estados que aí se encontram. Vemos famílias derramando suas lágrimas por tão jovem chegar a perder a sua vida por entrar no mundo errado, por ser desobediente a pai e a mãe, e assim andam pelos caminhos errados, andam com pessoas que muitas das vezes os seus pais e as suas mães não aceitam as amizades. Existem também aí cada vez mais o número de enfermidades crescendo. Nós estamos pós-pandemia, onde infelizmente levaram muitas vidas de pessoas. De repente, famílias praticamente inteiras deixaram de existir. Mas, ao mesmo tempo, paralelo ao crescimento da violência, das enfermidades, paralelo a tudo isso também nós vemos inúmeras igrejas sendo abertas. Aonde quer que você vá hoje em dia, num bairro, numa rua, até mesmo numa rua, há várias denominações, as várias igrejas sendo abertas. E sobre o olhar humano, isso é bom. Sobre o olhar humano, talvez as pessoas possam olhar e dizer que está sendo abertas igrejas, e é bom porque as pessoas possam ter a oportunidade de ir até lá, ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas, nesta noite, eu gostaria de refletir com meus amados irmãos e os ouvintes da palavra de Deus que aqui se encontram, biblicamente, para que você possa entender qual é a verdadeira mensagem da cruz. A verdadeira mensagem que Jesus Cristo deixou nesta terra, para que aqueles que professassem o seu nome dessem continuidade ao seu ministério. E aqui, meus queridos amados irmãos, nós estamos diante de uma determinada situação, ao qual um homem chamado Mateus, ele estava na alfândega, que era uma repartição pública, era um publicano, era ali um recolhedor de impostos, e muitas vezes cobrava muito indevidamente, cobrava muito mais aquilo que era para ser cobrado, e por esse motivo, os da própria sua nação não o gostavam, não apoiavam aquilo que eles faziam, até mesmo ele foi usado para acusar Jesus Cristo,
Pois no versículo 11 vai dizer: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Então esse foi usado para ali acusar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele vai dizer no versículo 13: e de porém aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. De fato, meus amados irmãos, nós vemos sim pregações, evangelismos nas ruas, nós vemos pessoas falando do nome de Jesus Cristo e o que ele realmente pode oferecer. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele pode trazer a alegria e a paz para aquele que está aflito, pode sim. Jesus Cristo, ele pode curar aquele que se encontra enfermo, pode sim. Aqueles que estão com muitos anos com uma determinada enfermidade, pode sim. Se você for ver aqui no Mateus 9, versículos 19 em diante, vai dizer assim, no versículo 19: e Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, o tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Então Jesus Cristo, meus amados irmãos, também ele curou a enfermidade, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes. Mas a finalidade, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus que aqui nesse momento se encontram, não era somente ali trazer o pão físico, a cura física, expulsar demônio das pessoas que até ele se achegavam, de maneira nenhuma. Não somente ele fazia somente isso, ele não também só veio para apaziguar a tempestade que muitas vezes está nos lares, nas nossas casas. Jesus, meus amados irmãos, ele acalma a tempestade, como vai dizer Mateus 8, no versículo 23 em diante. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens ficaram ali, meus amados irmãos, temorizados, e diziam: que homem é este que até o mar e o vento ele repreende? Jesus é aquele que traz sim a paz. Ele disse em sua palavra: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu não dou como o mundo dá, ou seja, o mundo dá uma paz, mas a paz que Jesus Cristo dá, meu querido amado ouvinte, é muito melhor do que a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, muitas vezes, ela depende de determinadas situações em que o homem se encontra. E quando chegam as aflições deste mundo, as adversidades do mundo, a sua paz se acaba, porque aquela pessoa se encontra aflita, aquela pessoa se encontra agora numa condição que até mesmo a paz que o mundo pode oferecer a ela não é o suficiente, mas a paz que Jesus Cristo dá ao homem, ele não depende das circunstâncias que este mundo pode oferecer. De maneira nenhuma Jesus Cristo diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Ele quer dar ao homem a paz interior, a paz que o mundo jamais consegue tirar de dentro do coração do homem. Pode vir as tribulações que for, pode vir as tempestades que for, mas se você realmente tem a paz que Jesus Cristo te oferece, meu amado, você jamais terá as aflições que este mundo pode te oferecer. Ela vai tirar a paz que Jesus Cristo quer te dar, a paz que quer entrar no teu lar, na tua casa, que quer trazer alegria, que quer trazer refrigério para a família, que quer ali cada vez mais ser uma bênção para a família. A Bíblia diz que o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. Jesus, porém, veio nos dar vida e vida com abundância. Então, meus queridos amados irmãos, a mensagem de Jesus Cristo não é que as pessoas fossem até Ele simplesmente para serem curadas de alguma determinada enfermidade, para trazer um filho que saiu de casa. Naquele momento ali do barco, a tempestade ali estava assolando os seus discípulos. Seus discípulos disseram: mestre, não nos importa porque estamos perecendo. Mas diferentemente da situação em que os discípulos se encontravam,
Hoje, meus queridos e amados, você pode estar passando por uma situação semelhante a esta, as turbulências da vida, as tribulações que te assolam, e por isso, desta noite, talvez você possa estar aqui para ouvir uma palavra esta tão maravilhosa que Jesus Cristo quer dar ao seu coração, porque Ele sabe os pensamentos e os pensamentos dos corações dos homens. Veja no Mateus 9, vai dizer assim: quando lhes é levado um paralítico, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: por que pensais mal em vosso coração? Jesus é aquele que sonda mente e coração. Talvez nós não podemos fazer como Jesus Cristo faz, porque Jesus Cristo sonda os corações, nós vemos as atitudes de uma determinada pessoa. Talvez nós não conhecemos o motivo que ela chegou a fazer determinadas situações práticas. Mas, meus amados e ouvintes da palavra de Deus, Jesus Ele sabe a intenção do coração do homem, e Ele vai dizer: pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se, e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus Cristo, Ele curou várias enfermidades, perdoou pecados até aqueles que foram até eles por motivo de ser apenas curado da sua enfermidade. Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, Ele vê não como o homem vê. Aqui vai falar que levaram um paralítico até Jesus Cristo, para que ele fosse curado da sua enfermidade. Aqui não fala a quantidade de homens e nem o que eles fizeram, mas lá no Evangelho de Lucas é mais específico. Havia ali, Jesus Cristo estava em uma casa, e aqueles homens estavam determinados para levar aquele paralítico até Jesus Cristo. Eles tinham ali uma perseverança de qualquer forma, levar aquele paralítico até Jesus Cristo. Eles se esforçaram, eles procuraram ali em algum lugar, porque a multidão apertava e não dava para entrar na casa por aquela porta. Então, meus queridos amados irmãos, eles descobrem lá que tinha uma oportunidade de ir até Jesus Cristo por aquele telhado. Jesus Cristo estava lá no meio, ensinando a palavra de Deus, como vai relatar no Evangelho de Lucas, que ele estava lá ensinando, num daqueles dias, a palavra de Deus. E aqueles homens souberam que Jesus Cristo estava lá. E de alguma forma tentou ali colocar aquele homem de frente com Jesus Cristo. Aqueles homens se esforçaram e colocaram aquele paralítico de frente a Jesus Cristo. E aí Lucas vai relatar que ele vai dizer: filho, perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus Cristo sabia muito bem que talvez somente a cura não era o suficiente para aquele paralítico. Jesus sabe, meus amados irmãos, que o homem ele necessita da sua glória. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, para aqueles amigos daquele homem, a cura talvez fosse ali o necessário para aquele homem. Mas Jesus viu que somente a cura não era necessária para aquele, trazia paz e alegria para aquele homem. Jesus Cristo vai dizer: filho, perdoados são os teus pecados. Meus amados irmãos, talvez a aflição que aquele homem tinha não era somente a enfermidade física, mas ele necessitava de tirar o seu fardo, os pecados que ali talvez o aprisionavam.
deixava ele triste e abatido. Por isso Jesus Cristo vai dizer: filho, perdoados te estão os teus pecados. Então aqueles homens ali começaram a murmurar: mas como é que pode esse dizer tal coisa, que esse está blasfemando? Porque somente Deus pode perdoar pecados. Então Jesus Cristo vai dizer: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: filhos, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Então ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Logo em seguida nós vemos o episódio de Mateus, que está ali sentado na alfândega. Ora, para Mateus talvez fosse ali: quem é este homem que diz segue-me? Talvez se nós estivéssemos numa rua e passasse alguém desconhecido, e nós dissesse assim: ei, segue-me. Ora, o que nós poderíamos dizer? Eu nem te conheço, eu nem sei quem tu é, como é que tu diz segue-me? Mas, meus amados irmãos, Mateus já viram o que Jesus Cristo tinha feito para com aquele homem, com aquele paralítico. Mateus viu que Jesus Cristo não somente curava a enfermidade, mas perdoava pecados. Ele não só curava a enfermidade, mas ele perdoava pecados, porque no versículo 9 vai dizer: e Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele começa o seu ministério em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai dizer, a partir do 12: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a mensagem de Jesus Cristo não é que as pessoas fossem até a Ele somente para ser curado de uma enfermidade, ou para que os seus problemas fossem resolvidos. Jesus, meus amados irmãos, pelo contrário, Ele diz para os seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A mensagem diferente, meus amados irmãos, a mensagem de Jesus é completamente diferente de muitas denominações que se encontram hoje aí espalhadas. Biblicamente é diferente, porque as pessoas chamam até Jesus Cristo para que Jesus Cristo venha curar de uma enfermidade, para que Jesus Cristo possa abençoar, prosperar terrenamente. Mas a mensagem de Jesus Cristo é muito mais do que isso. A mensagem de Jesus Cristo é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei por quê, pregador? Porque eu cometi algum pecado, eu desobedeci ao meu pai, eu desobedeci à minha mãe. Também você tem que se arrepender porque você praticou tal pecado. Mas quando Jesus Cristo fala do arrependimento, é porque o homem traz em si a herança herdada de Adão, que desobedeceu ao mandado de Deus para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia vai dizer que por um ato de injustiça veio a morte, por um ato de justiça veio a vida através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, Jesus Cristo veio com esta finalidade, para que o homem possa se arrepender, ter uma mente, mudança de mente, voltar-se para o seu Criador. Por isso a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que aquele que furtava, não furte mais, antes faça com as mãos o que é bom, e assim tenha para ajudar aquele que necessita. Então quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus Cristo fala no Evangelho de João, no capítulo 3, acerca de um novo nascimento, quando ele é interrogado por um homem chamado Nicodemos, que vai até ele e diz:
E havia entre os fariseus um homem, no capítulo 3 do Evangelho de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Jesus está instruindo este homem a respeito do novo nascimento. A mensagem de Jesus Cristo é esta, que nós venhamos pregar a santa e gloriosa palavra de Deus como ela é. Não a recheando com as coisas que este mundo pode oferecer. As pessoas elas devem ir até Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos aqueles que foram até Jesus Cristo, porque ali ouviram falar das cercas, dos seus relatos, que ele era poderoso para perdoar. Aqui, meus amados irmãos, foi levado sobre o hino de Zaqueu, que o hino fala que a pessoa que deve ser como Zaqueu, subiu mais alto ali. Você já ouviu a palavra de Zaqueu lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, vai dizer que Zaqueu também era um publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa foi a forma que Zaqueu teve ali para chamar a atenção de Jesus Cristo. Ele teve uma atitude, ele era um homem de pequena estatura, mas ele necessitava da glória de Deus. E ele não conseguia porque a multidão apertava, onde Jesus Cristo andava, a multidão apertava, as pessoas talvez ali não somente queria ouvir a palavra de Deus, mas queria também ter uma oportunidade para acusar Jesus Cristo de algum ato que ele praticara. Certa vez Jesus Cristo foi ali, apedrejaram a ele, porque sendo homem ele se fazia Deus. Então aqueles homens pegaram pedras para o apedrejar. Então muitas vezes não só aqueles necessitados ali estavam de Jesus Cristo, mas também os demais para acusar Jesus Cristo de algum ato que ele praticara. Então a forma como Zaqueu ali chamou a atenção de Jesus Cristo foi esta: correr diante de Jesus Cristo, subir uma figueira brava para ver Jesus Cristo passando. Ora, Jesus Cristo vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Jesus Cristo, ele não somente sonda mente e coração, mas ele nos conhece pelo nome. Ele conhece qual é o teu problema, qual é a tua aflição, e ele conhece qual é o teu nome. Você está aqui, talvez eu não sei nem os nomes de todas as pessoas que aqui estejam, até mesmo dos irmãos, quanto mais dos convidados, mas Jesus Cristo sabe o teu nome e o teu problema. Por isso que nesta noite ele te trouxe até aqui, para que você pudesse ouvir a sua santa e gloriosa palavra, para você ouvir o que ele é poderoso para fazer. Ele quer fazer muito mais daquilo que você pede e pensa. Ele quer derramar muito mais da prosperidade desta terra. Ele quer te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais, e ele quer te fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele quer te dar salvação, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que nesta noite se encontra aqui. Zaqueu era um homem rico e muitas vezes poderia impossibilitar dele chegar até Jesus Cristo, e o fato dele ser rico, não ali é necessário, ele tinha paz e alegria no seu coração. Ele não tinha, porque ele queria ver Jesus Cristo, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo, porque Jesus dissera a ele: Zaqueu, desce depressa. Vendo tudo isso, murmuravam Jesus que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus Cristo, ele veio sim buscar e salvar o que se havia perdido, mas tem uma condição para que o homem venha a ter a salvação. Depende muito, meus amados irmãos, de você. Arrependei-vos, pois é chegada ao reino de Deus. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho de Lucas, quando os discípulos disseram ali: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo? Porque os samaritanos ali não receberam Jesus e nem os seus discípulos. Jesus Cristo, olha, diz: vocês não sabem o que eu vim fazer, eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvar as almas dos homens. Ele veio com esta finalidade, meu amado ouvinte. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem que Jesus Cristo traz aos ouvintes, aos nossos corações. E a mensagem que a igreja de Jesus Cristo dera também não foi diferente. Quando em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos ali são batizados com o Espírito Santo, recebem ali a promessa ali que Jesus Cristo dará a eles, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aqueles homens estavam ali todos os dias no templo orando, até que de repente ali veio um som veemente, impetuoso, e enche toda a casa, e ali foram todos cheios do Espírito Santo. Cumpria-se ali o que foram dito pelo profeta Joel, que dissera que Deus nos últimos dias ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e ali os seus jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles homens, meus amados irmãos, começam a pregar a palavra de Deus, e os discursos dele não foram diferentes, não. Em Atos, do capítulo 3, do versículo 37, vai dizer: e eles, ouvindo eles isto, o discurso de Pedro, que disseram anteriormente, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, ele testificava e exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. Esta era a mensagem que os discípulos ali davam continuidade do mistério de Jesus Cristo. Eles saíram proclamando a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 3, do versículo 19 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus de Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a mensagem da cruz é esta, a mensagem que Jesus Cristo dera aos seus discípulos, a ordem é esta, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho significa isso, boas novas de alegria para aquele que assim está escutando a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas nesta noite você pode dizer assim: mas pregador, aquele que se arrepende, como você está dizendo, e como a Bíblia assim o ensina, ela nos dá certeza realmente de que Deus, ele perdoa pecado. Ele perdoa, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Mas a condição é essa, que você venha se arrepender dos seus pecados, e assim venha o tempo do refrigério, quando nós lemos aqui agora, em Atos 3,19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o refrigério é um alívio, o refrigério é um consolo que nós temos agora, porque nós nos arrependemos do nosso pecado, o pecado original que nós herdou de Adão. Que todo ser que é nascido, ele nasce, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, com este pecado. E por mais que nós venhamos nos esforçar
para que possamos ter os nossos pecados perdoados. Jamais nós não conseguiríamos, porque João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu estou aqui apenas para mostrar realmente quem tira o pecado do mundo. Não são pelas nossas atitudes que nós venhamos ser salvos, pelo contrário, é pela graça que nós somos salvos. Paulo vai dizer aí na carta aos Efésios, no capítulo 2 em diante, vai dizer assim, Paulo, o apóstolo Paulo que escrevera, e vai dizer assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou porque nós estávamos mortos, aqui está a dizer, em nossos delitos e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, aí ele se inclui também, o apóstolo Paulo, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, louvado seja o nome de Jesus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não querendo dizer que a pessoa que é salva não deve fazer as boas obras. Pelo contrário, sim. As obras não salvam, mas aqueles que são salvos mostram as boas obras, como aqui Paulo está dizendo. Que pela graça sois salvos, e não vem de nós, não vem pelas nossas obras, não vem pela caridade, não vem porque eu ajudo o meu próximo de maneira nenhuma, não vem porque eu ajudo o meu vizinho de maneira nenhuma. O meu vizinho é ajudado por mim, porque primeiramente eu receber a graça de Cristo, agora eu estou em Cristo e uma nova criatura, e sendo uma nova criatura eu vou fazer isso para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, porque assim é um mandamento, é uma ordenança que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, assim como Ele nos amou, Cristo está dizendo que nós devemos amar também os nossos amigos, até mesmo os nossos inimigos. Aí você pode me perguntar, mas quem é Paulo, pregador? Quem foi Paulo que escreveu isso aí? Quem foi este homem que foi usado por Deus para escrever isso aí, que o homem é salvo pela fé, pela graça em Jesus Cristo, não pelas obras? Meus amados irmãos, este era um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Este homem, meus amados irmãos, ele recebera poder e autoridade dos principais sacerdotes daquela época para perseguir aqueles irmãos que invocavam o nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, ele ali, furiosamente ali, ele vai ali em caminho de Damasco para prender os que invocavam o nome de Jesus Cristo. Anteriormente, antes, ele ouviu a pregação de Estevão, ele viu ali o que Estevão ali estava pregando, relatando os feitos de Jesus Cristo, relatando ali, começando de Moisés, no meio pelos profetas e por fim Jesus Cristo. Aquele homem estava relutando ali, aquele homem estava ali já lutando contra os grilhões, porque ele recebera e ele sabia o quanto maravilhoso era Jesus Cristo. Então ele começa ali a perseguir os irmãos, e ele chega ao ponto, meus amados irmãos, de receber as cartas dos principais sacerdotes daquela época para prender os irmãos que invocavam o nome de Jesus Cristo. Até quando ele vai, meus queridos amados irmãos da palavra de Deus, no caminho Jesus Cristo aparece para ele cai por terra, fica cego, porque uma luz ali, ele avistou uma luz muito poderosa, e de imediato ali, Jesus Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E de imediato ele já sabia quem era, e de imediato ele já vai responder e vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele já ouviu ali a mensagem do Evangelho pelo Estevão. E este homem, meus queridos amados irmãos, ele vai relatar e escrever cartas, e ele vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 1,
em diante assim, porque ele recebeu o perdão dos seus pecados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 em diante. Quem escreve Paulo a um jovem chamado Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. E dou graças ao que se tem confortado, ao que me tem confortado. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Paulo aqui escreve porque Jesus Cristo alcançou ele com a sua graça. Antes ele era blasfemo, mas fez-o na sua ignorância. Em outro, meus amados irmãos, texto, Paulo vai dizer que não era nem digno de ser chamado apóstolo de Deus, porque ele perseguia a igreja de Deus. Ora, meus amados irmãos, este homem teve ali uma convicção dos seus pecados perdoados. Por isso ele vai falar em Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai falar isso porque ele experimentou a graça de Deus na sua vida. Ora, tem o pecado está em todo aquele que é nascido, porque é herdar assim, mas tem aqueles onde o pecado abunda cada vez mais sobre a vida daquela pessoa. Então, para que Jesus Cristo venha mostrar a sua glória, Paulo está dizendo, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplos que haviam de crer nele para a vida eterna. Talvez muito aqui, eu já contei meus testemunhos inúmeras vezes. Ontem mesmo, onde eu moro, eu contei meu testemunho, porque eu estava lá organizando ali um culto campal, onde eu moro, na esquina, que é denominada lá, por alguns moradores, a esquina do diabo. Então ali já foi ali batizada até mesmo por alguns moradores, que ali chamam a esquina do diabo. Então eu estava lá ontem, pregando um pouquinho a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo, e falando também daqueles que na rua moram ali, meus vizinhos, que também receberam Jesus Cristo e foram transformados. E tem um jovem lá, e disse assim, ele não me conhecia antes, como eu era antes. Então ele disse assim, rapaz, o Israel e o Douglas mudou muito, eles estão muito mudados, diferente. E então eu comecei a evangelizar e falar da palavra de Deus e dizendo para ele o que Jesus Cristo faz na vida da pessoa que vai até a ele. Mas tinha outros lá também que me conhecia antes de eu receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ele disse para o rapaz que estava lá, que não me conhecera antes, você não pode até conhecer esse aí, mas eu conheço esse daí. Esse daí é o que era o mais bonequeiro desta rua. Esse aí era o que trancava a rua quando assim o bebia e ingeria bebida alcoólica. Esse aí era o mais problemático. Esse aí brigava com todo mundo. Esse aí é o que fazia que a maior algazarra nesta rua. E agora nós estamos vendo aí o que Jesus Cristo fez com ele. E ele olhou para mim e disse assim, é realmente, irmão Evandro, que você fazia isso? É realmente... Mas não dá nem para perceber, não dá para perceber porque quem está em Cristo, nova criatura é. Você só consegue ver Jesus Cristo agora na minha vida, você consegue ver o que Jesus Cristo fez na minha vida, mas aqueles que estão ali, que têm aí muito tempo nesta rua, que são mais velhos que você, ele viu o que eu fazia nesta rua, o que o inimigo me usava para fazer. Mas Paulo vai dizer, mas para que em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Minha mãe tem 10 filhos, meus amados irmãos, e o mais problemático era eu. Então Jesus Cristo, para mostrar as suas riquezas futuramente, a sua misericórdia e o seu poder, ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Louvado seja o nome de Jesus.
Por isso que nesta noite você está aqui para ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus, para ver o quanto Jesus Cristo é maravilhoso e quer não somente curar uma enfermidade, trazer a paz para a tua família, mas Ele quer dar salvação a tua e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio para isso, meus amados irmãos, ele veio com esta finalidade. Ele disse para os seus discípulos: se você está vindo até a mim com algum interesse, eu tenho algo a lhe falar. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 18 em diante, foi até tema aqui de algumas pregações do pastor Edmilson. Mateus 8, 18 vai dizer assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os meus mortos. Talvez se você está com algum interesse de seguir Jesus Cristo, simplesmente pelo fato de ter alguma prosperidade nesta terra, esta é a mensagem de Jesus. Para que aqueles que querem seguir a Ele, mas Jesus Cristo estava falando enquanto estava na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse lá: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Aí ele vai e perdoa o pecado daquele paralítico. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, Ele sonda os corações, e Ele diz para aqueles homens: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tive ali um lugar para nascer. Muitas vezes é o que eu estou pregando a palavra de Deus e eu sou aqui odiado por muitos que aqui estão. Muitos aqui estão querendo me apedrejar. Talvez se você estiver no meio, a pedrada vai acertar em você. Em outras palavras, nós podemos dizer isso. Mas Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, quando Ele está discussando lá, nos últimos versículos do capítulo 13 de João, sobre a sua partida, sobre a sua ida, os discípulos, eles ficam ali turbados, e no capítulo 14, no primeiro versículo, ele vai dizer: olhe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, opa, Jesus tem um pai e tem uma morada. Aqui na terra, Jesus não tem onde reclinar a sua cabeça. Aqui na terra, Jesus Cristo não tinha paz, não tinha sossego. Ora, meus amados irmãos, mas ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: eu vou preparar-vos o lugar. Ele não somente tem a casa do Pai, mas Ele foi preparar o lugar, para que onde Ele estiver, dizendo para os seus discípulos: vós estejais também. Louvado seja o nome de Jesus. Todos aqueles, meus amados irmãos, que confessaram o nome de Jesus Cristo, já sentiram na pele o quanto é ser perseguido por agora ser crente. O quanto já sabe na pele, porque agora em Cristo Jesus é uma nova criatura, e as acusações vêm dos seus feitos passados, mas Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e quem está em Cristo agora é uma nova criatura, revestido da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, é por isso que Ele fala para Mateus. Mateus ouviu ali o que ele tinha feito com aquele
paralítico, ele não somente curou o paralítico, mas ele perdoou os pecados do paralítico. Aí Mateus vendo ali, meus amados irmãos, um chamado de um homem, não um homem qualquer comum, mas o chamado de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que teve ali uma intimidade, uma amizade com aqueles homens, que comeu e bebeu com aqueles homens, e disse: agora segue-me. Isaías e Mateus vendo aquilo, eu só posso seguir este, porque eu sei que ele é poderoso para perdoar pecados, eu sei que ele é poderoso para trazer a paz e a alegria que eu não tenho. Eu vou seguir ele, e eu não vou somente seguir, mas Lucas é mais específico e vai dizer que ele fez um banquete na sua casa, ele fez uma alegria ali na sua casa, ele convidou a todos que estavam ali e recebeu Jesus e fez um grande banquete na sua casa, porque agora ele tinha alegria, paz e justiça no seu coração, porque o fardo foi tirado, porque agora o refrigério estava sobre ele, o alívio, o consolo que Jesus Cristo dá estava sobre a vida daquele homem. Louvado seja Deus. E ele seguiu, meus amados, e de imediato ele seguiu, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, porque Lucas fala lá que ele estava lá, recebeu e fez um grande banquete. E Jesus vai dizer no versículo 12: porém ouvindo disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E de porém aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Ele veio sim buscar e salvar aquilo que se havia perdido, mas ele também quer de nós o arrependimento. Ele quer que nós venhamos até a ele para que ele perdoe os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu recebi este Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E não somente a mim, mas também a minha casa, a minha esposa, e agora minha filha está nos caminhos de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, para que Jesus Cristo mostrasse ali naquele bairro a sua benignidade, o seu amor, e como ele é poderoso para perdoar pecados, ele me salvou e me resgatou, e por isso que aqui hoje eu estou falando de Jesus com muito amor, com muita alegria no coração. Como é bom estar aqui falando de Jesus, como é bom estar na escola falando de Jesus, como é bom estar na rua falando de Jesus. Como nós podemos deixar de falar? Pedro falou para aqueles homens que queriam impedir Pedro de falar a palavra de Deus. Como é que nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O que falta na vida do homem, meu amado, é uma experiência com Jesus, é uma experiência íntima com Jesus. Todos aqueles que foram até Jesus Cristo tiveram uma experiência, acima de tudo porque tiveram ali os seus pecados perdoados por Ele. Louvado seja Deus, e começaram a pregar a palavra de Deus. É impossível um homem ter um encontro com a verdade e não falar de Jesus Cristo, não falar daquele que o salvou e resgatou e tirou ali do lamaçal do pecado, firmou seus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na sua boca. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele veio, meu amado, com esta finalidade, para perdoar pecados. E este homem, ele ali se arrependeu. Por isso que Jesus Cristo diz: eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores. Não necessita de médico aqueles que são mais os doentes. E por isso que a humanidade, a sociedade, ela não consegue entender. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para com Deus. O homem, meus amados irmãos, ele vai em todos os lugares, inquieto, procurando ali satisfação no seu coração, desejo, alegria que este mundo oferece. Se encontra muitas vezes nas drogas. E ali vai para uma casa de recuperação, vai para outra, vai para um psicólogo, e não ali é curado, não ali não tem seus problemas resolvidos. Aí vem um irmão na rua e prega a palavra de Deus para este homem. Este homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é transformado, é regenerado, tem seus pecados perdoados ali. É uma nova criatura, começa a pregar a palavra de Deus, falar de Jesus. E aqueles homens ali começam a ficar atonizados, mas como é que pode?
Este homem aí tem dinheiro, a família aí o internou em determinadas casas de recuperações. E nada o pôde fazer com ele. Aí vem aí um irmão e começa a falar de Jesus Cristo, ele recebe Jesus. Deixa ali as drogas, Jesus Cristo faz ali uma obra maravilhosa, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Esse é um dos problemas, mas pode ter outros. Muitos aí que são ateus se convertem, aí começa a falar de Jesus Cristo, e as pessoas aí ficam atônitas, mas como é que pode? Esse aí era um ateu, não cria em Deus, e agora aí é convertido, prega a palavra de Deus, fala de Jesus Cristo. Paulo, meus amados irmãos, era um homem que perseguia, como aqui ele mesmo fala em Timóteo. Então, quando ele começa a pregar a palavra de Deus, aí confunde a cabeça daqueles homens. Mas como é que pode? Esse aí, ele não foi com essa intuição aí, com esta finalidade. Ele veio não para falar de Jesus Cristo, ele veio aí, era para ele ter vindo aí e trazer com ele os que invocavam o nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer: e tendo comido, ficou confortado, em Atos 9, 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Ele não veio para isso, meus amados irmãos, mas ele não sabia que no caminho, meus amados irmãos, ele tivera um encontro com Jesus, e aí na volta ele não queria mais agora saber de perseguir a igreja, mas ele queria falar de Jesus Cristo, e a Bíblia vai dizer bem especificamente, não era nas ruas nem nas vielas, era logo nas sinagogas. Louvado seja o nome de Jesus. E você pode ter a certeza, meu amado, da salvação. Você pode ter nesta noite seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Você pode estar dizendo assim, mas é só hoje. No momento é, porque nós não sabemos o dia de amanhã e nem alguns minutos depois. A salvação é hoje e agora. Se com tua boca confessares em Jesus Cristo e em teu coração creres, serás salvo. A salvação é aqui, é hoje e agora. Amanhã nós não sabemos, amanhã só pertence a Deus, amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Há alguns minutos aí a violência tem aumentado, temos se multiplicado ao sair por esta porta, talvez mesmo até andando e caminhando, como muito acontece com muitos aí, que de repente a pessoa está boazinha, vai andando e caminhando e tomba sem vida. E a salvação é hoje para você que está aqui. A salvação e o perdão de pecados é hoje, e aqui e agora, transformação de vida há em Jesus Cristo. Mas depende somente de você. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos e amados, Jesus Cristo, ele veio com esta finalidade para transformar as vidas das pessoas através do perdão dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu agradeço a riquíssima oportunidade que me fora dada em nome de Jesus. E digo que Jesus é bom. Jesus é bom, é maravilhoso. E vale a pena seguir Jesus Cristo. Não desfaleça, meus irmãos. Paulo, quando pregava a palavra de Deus, ele animava os irmãos e dizia: olhe, o que importa é por muitas tribulações é nós entrarmos no reino de Deus. Por mais que as tribulações venham, o mais importante é nós entrarmos no reino de Deus. E fortalecei-vos e alegrai-vos no Senhor. Por isso que Paulo dizia: alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Louvado seja Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por ti. Ele conhece qual é o teu problema, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele diz em sua santa e gloriosa palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Pastor Edmilson.